Muito bem, estamos aqui para mais uma dissecção metálica. Dessa vez, uma banda bem interessante, né? Uma banda brasileira aí, com estilo talvez único, né? Misturando algumas coisas, mais puxado pro metal, assim, mais tradicional, mas com pitadas de tudo quanto é coisa. Estamos falando de uma banda seminal, né, de uma grande artista brasileira, sim, o Hell Sakura, né, capitaneado pela Cherry, né, ex-Okotô, né, o Okotô, uma banda bem legal mesmo, né, talvez aí o embrião do Hell Sakura, né, era uma banda que tinha um monte de influências aí, mas principalmente coisas orientais, né, com bastante peso. A Cherry, né, foi por Nervocaus e lá em 2007 resolveu aderir para uma coisa mais metal mesmo, né, e dar uma guinada mais pro metal e montou aí o Hell Sakura lançando o Blood to Water em 2012, né. A banda era acompanhada aqui, ou tem no seu acompanhamento, né, de diversos músicos aí bem interessantes, né, conhecidos aí da própria Cherry, né? Mas eu queria antes falar um pouquinho da capa, né, uma capa bem legal que vira um pôster, vocês vão ver aí logo em seguida, né? E é um disco bem curto, dá para perceber na lista das faixas, né? Faixas muito curtas, né? A maior aí com um pouco mais de 3 minutos, tá? Então a gente tinha a Cherry vocais e guitarras, o Napalmer baixista, Pete Ferris na bateria e é claro, né, uma série de convidados, né? Então tem a Serpents, né, guitarrista na primeira faixa, né, na Distorted Mirror, talvez uma das melhores. Marco Donida na guitarra na faixa 6, né, Very Dark Sunday. A Maíra, né, com o vocal na última faixa, o Orgasmo a Bomb, nem preciso nem falar, né, homenagem, entre outras. O álbum, assim, em termos de contracapa, você vê uma coisa bem simples, né? E o encarte é interessante, né? O encarte é um pôster, né? Então as dobraduras aí viram um pôster com uma capa bem diferente, com os ícones aí orientais, né? Mas a gente vai falar um pouquinho aí de cada faixa, de cada música desse álbum. O formato era Digipack, né? E aqui tá, né, então a apresentação aí dos músicos, né, o Pichu, o Napalmer e a Cherry, bem alternativa ela, né. Então tá aqui a sigla, né, como ficar a dobradura aí do álbum, né. Aqui, gente, vamos começar então a passar faixa a faixa, vamos dissecar aqui esse álbum, né. A gente abre com um Distorted Mirror, né, bem veloz, tem um pouco de tudo, mais puxadinho para um hardcore, né, um metal barra hardcore, acho legal, uma faixa bem interessante, né. A segunda, Crown of Fire, né, lembra bastante assim alguma coisa do Gear School, né, então uma boa faixa, mais tradicional zona assim, me chamou a atenção, né, principalmente pelos vocais da Cherry, né. Seguindo aí rapidamente, né, vamos para Bombs Away, né, um som novamente pesado, sem muitas novidades, né, e com um certo tom aí de modernidade, de groove, com uns trechinhos em japa, né, mais uma vez lembrando aí um disco um pouco mais sujo, né, mas não tão boa quanto a faixa anterior, né. Boa mesmo a seguinte, Quem é Você, né, uma faixa em português, tem um ótimo início, né, aí vai virar quase um hardcore, né? Então uma boa faixa, gostei também, uma faixa interessante que chama atenção, né? Embora algumas coisas perceba assim na produção podia ser melhor, né? Uma construção de repente um pouco mais longa para quem gosta, né? Mas para quem gosta de faixas curtas, ideal, né? Seguindo aqui já para a última parte do disco, né? E aqui uma coisa interessante, né? Que quando você vai lendo aí as faixas, o encarte não ajuda muito a ler, né? Mas enfim, para virar pôster tinha que ser desse jeito. Então vamos aí para Live My Soul, né? Um som novamente que tem um pouco de groove aí, peso, né? E me lembrou alguma coisa da Wendy Williams, né? Aquela coisa assim mais crachada, desleixada,
e também, sei lá, com aquele toque mais diferentão, assim, meio hardcore, punk, né? Que só ela sabia fazer. Então, mas o que acontece assim, sempre parece que na música falta alguma coisa para deslanchar e ter um resultado melhor, né? Isso é uma coisa que dá para sentir no disco inteiro. Sabe, falta assim, putz, se aqui tivesse um negócio diferente, se aqui tivesse um solo um pouco melhor, se aqui tivesse uma variação vocal, ou aqui podia ter um baixo mais proeminente, aqui a bateria podia fazer isso, ou seja, não sei, parece que o disco foi feito meio às pressas, assim, vamos lá, 1, 2, 3, 4 e bora lá, né? E de repente, se eles tivessem caprichado um pouquinho mais, o resultado seria muito melhor, né? Não que seja ruim, mas podia ser melhor. A seguinte, Very Dark Sunday, né? É uma outra faixa legal, boa. Podia ser quase um destaque aqui, porque a guitarra tá bem hipnótica, assim, uma pegada meio cadenciada, né? Falta um pouquinho, de novo, um pouco mais de capricho e uma criatividade maior nos solos. Os solos poderiam ter uma atração maior, né? Então, de novo, faltou ali um caprichozinho, né? Um talentozinho ali final, tá? A próxima é Hate. Essa é um heavy bem tradicional, assim, quase um hard também, um hard and heavy, assim. É uma letra bem legal para cima, né? Gostei, né? Também uma faixa interessante, mas normal, né? Nada de excepcional. Aí começa a última trinca, que é uma trinca assim, que merece pelo menos uma maior atenção, merece ir lá escutar, né? Temos aí Wanna Rock, e quando você põe um título desse, tem que tomar cuidado, né? Porque você já fica esperando uma faixa excepcional, então você fica esperando aí um clássico ou um cover, não é nada disso, né? É um som a lá Motorhead, né? Uma boa faixa, mas muita coragem deles aí, né? Colocar um título I Wanna Rock, né? Sabendo que o Twisted Sister já tinha feito a I Wanna Rock seminal, né? Então é a primeira que você fala assim, pô, será que é cover? Não é cover, né? E com um título desses, você fica esperando coisa melhor, né? Mas é uma boa faixa. My Motorhead é outro título inusitado, deixaram os títulos inusitados para o final, né? Vai na mesma pegada da anterior, mas parece uma homenagem mesmo ao Motorhead, né? Tem uma carinha mesmo de homenagem à banda, né? Assim como Orgasma Bomb, né? Que aqui sim a gente consegue destacar a bateria, né? E uma real homenagem, né, ao Motorhead com os riffs aí da faixa original, Orgasmatron, né? Em algumas camadas na música com um som mais groove, né? E ficou interessante. Tá bom? Então essas últimas três aí, pelo menos os títulos acabam chamando a atenção, né? E você fica mais atento a essas faixas. Então aí está. Vamos ver que nota, né, o Hell Sakura conseguiu aqui, na minha opinião. Então a gente tem, né, em termos de arte, eu acho que podia ser melhor. Tudo bem que vira um pôster, é legal. A capa é interessante, mas pô, o encarte ali para acompanhar as letras ficou muito mal feito, né? Não gostei, então acabou equilibrando, né, em relação à capa. Os músicos são bons, mas não são excepcionais, né? Principalmente na questão das guitarras ali da Cherry. Não sei, podia ter um outro guitarrista ajudando, né? De repente alguma coisa mais que seja, que você quer fazer uma coisa tosca, não vou chamar de tosca, mas mais direta, mas de repente, como eu falei, parece que isso foi feito meio às pressas, né? Deve ter um pouco mais de capricho. A produção a mesma coisa, né? Então faltou, acho que um esmero maior, né, na produção para deixar essas faixas que são legais melhores ainda, né? E as composições, acredito que acabaram ficando ali, né, simples, na média, nenhuma faixa excepcional, nenhum grande destaque, né, no álbum todo. Isso faz então aí um 6,5, embora esse disco já tenha se tornado uma coisa bem cult no meio, né? A Cherry já faleceu e quem tem, né? Ficou uma coisa meio cult, porque edições aí que somem, desaparecem da praça e depois o preço vai subindo, né? Então dificilmente vai ter um relançamento, né? A banda desbandou aí, terminou, então fica um disco cult, mas não é um álbum excelente, perfeito, maravilhoso, né? Então ficamos, né, numa nota ali mediana, um 6,5, né? Que vale pela curiosidade, ou se você for fã da Cherry, se você gostava do Okotô, né? De repente vale a pena você
conhecer aí o Hell Sakura, né? Um pouco mais puxado para o metal, tá? É isso aí, ficamos por aqui. Até a próxima!